Valendo, valendo. Hoje é 31 de maio de 2025. Eu sou o professor Cleverton, agora que todos me conhecem, não precisa de apresentar. Conheço a grande maioria de vocês, e aí peço então que quero que se sintam muito bem-vindos, muito bem acolhidos nessa nossa primeira aula de sistemas de transporte. Sistemas de transporte é uma matéria híbrida, em que juntou de um currículo falecido a uma matéria chamada Projeto Geométrico de Estradas com pavimentação de estradas. Projeto Geométrico de Estradas é aquela disciplina a qual vocês estão concorrendo aqui, estão caminhando concomitantemente a essa, e vocês estão vendo lá a parte de projeto geométrico, a parte de curvas circulares, geometria, índices físicos, né, locação de curva circular, super elevação, super largura, curva vertical, curvas de transição, azimutes, né, que é o que eu cobrei algumas ACQAs no princípio. Então, toda essa parte de geometria e física aplicada ao projeto de rodovias é o projeto Geométrico de Estradas, por isso o próprio nome diz, né? E a primeira parte aí da nossa disciplina de sistemas de transporte. A segunda parte, que é a parte de pavimentação, ela tem menos espaço de tempo lá dentro da grade regular de vocês, da disciplina teórica de sistemas, mas tem um tempo bem maior aqui nas aulas práticas aqui de sistemas de transporte. Então, eu separei desse modo. Lá vocês vão ver também técnicas de pavimentação, teorias sobre pavimentação, principalmente teorias sobre misturas químicas, sobre emulsões, cimentos asfálticos, princípio dos materiais para confecção, ensaios laboratoriais, e aqui a gente vai tratar da parte executiva, dos ensaios propriamente, claro, é uma prática, e do dimensionamento de pavimentos. É isso que nós vamos fazer aqui nas nossas aulas práticas. Bom, essa é a primeira parte. Então, eu quero que vocês entendam, vou agora ser bem mais sintético, que sistemas de transportes é dividido entre o projeto geométrico e a pavimentação. Aqui nós vamos falar de pavimentação. É claro que, a partir das próximas aulas, eu abro aqui um espaço, sempre abrirei um espaço, para vocês tirarem dúvidas, caso haja lá do seu AVA. Tem alguma coisa que você está na dificuldade? Pode me chamar aqui, a gente troca ideia e eu ajudo vocês a entender, tá certo? Eu provavelmente, né, como pavimentação é uma área que sempre está em expansão no Brasil, é uma área que sempre tem serviço, é uma área que nunca está em baixa, né? Tudo tem em baixa, mas baixa relacionada ao próprio setor, né? Se a gente pegar comparações com outros setores dentro da engenharia, a pavimentação ela sempre está girando dinheiro e trabalho e gente. Então, tem muita chance de quem esteja aqui, algum dos colegas, trabalharem com pavimentação. Então, se trabalharem com pavimentação, aí o convite fica dobrado para que venham participar também da aula, venham falar também, dar opiniões. O Brasil é muito grande, o Brasil tem diferentes maneiras de se fazer a mesma coisa, materiais com maior disponibilidade numa região e menor em outra região, materiais que nem existem em determinada região. Então, como nós estamos falando, vamos começar a falar de pavimentação, em que são obras bilionárias, um gigante vulto. Se der tempo na aula de hoje, a gente ainda fala de custos. Gente, o material ser oriundo da região da pavimentação faz muita diferença no custo logístico. Desculpe, muita diferença. Então, é a condição sine qua non. Portanto, se eu falar de pavimentação no Sudeste, provavelmente eu não esteja falando exatamente da mesma pavimentação no Norte e a mesma coisa no Sul, tá? Então, é óbvio, tudo que eu vou falar aqui é baseado no IPR 719, que é a norma do DENIT de pavimentação, Manual de Pavimentação do DENIT, Instituto de Pesquisas
técnicas, não, IPT, Instituto de Pesquisa de Rodovias, né, o IPR, e o documento é o 719, Manual de Pavimentação, ele é de 2006. Então, tudo que eu vou falar, é óbvio, está dentro desse manual, nada será retirado das vozes da minha cabeça. Ao longo da parte teórica aqui, né, é uma prática, mas que a gente precisa calçar essa prática com os conhecimentos teóricos, então eu vou dar aula aqui mesmo a respeito de pavimentação. Eu vou fazer algumas observações baseadas na prática. Minha prática com pavimentação é pequena, né? É uma prática enquanto fiscal municipal, né? Eu sou engenheiro, sou funcionário público, né? Sou engenheiro de uma prefeitura de uma pequena cidade. Então, dentro dessas funções minhas enquanto gestor fiscal de contrato e fiscal de obras, é a fiscalização de obras de pavimentação, e eu já fiz em 2 delas. Então, foi muito interessante as coisas que eu vi e as coisas que eu deixei de ver. E aí, eu vou, à medida do possível, né, se nas próximas aulas, quando a gente falar de custo principalmente, eu vou dar alguns toques para vocês aí a respeito das pedras do caminho. Tá certo? Muito bem, sintam-se à vontade novamente para participar dessa aula. Sobre a carga horária. A carga horária, nós temos 8 aulas de 1h15, né? Nessa disciplina. O percentual para aprovação, vocês todos já fizeram outra matéria prática, então vocês sabem, né? O percentual de aprovação aqui é de 75%. Além da pontuação que você faz no AVA, você tem que estar presente em 75% das aulas. Como nós temos 8, o percentual para aprovação são 6, tá? Sobre o dimensionamento das aulas, dimensionamento do tamanho das aulas. As aulas que estão aqui são mais do que suficientes para a gente abordar tudo que a gente tem que abordar a respeito de pavimentação. Então, são aulas tranquilas, eu não tenho que correr, ao contrário de materiais de construção civil 1, que se eu não correr na próxima aula, eu não consigo abordar tudo. Aqui, as aulas eu posso falar com tranquilidade, tem aulas que às vezes vão terminar mais cedo, e que é o que eu quero dizer a respeito de hoje, né? Hoje nós teremos as aulas, eu vou sintetizar, a ponto de que nossa aula hoje termine às 15h30, tá certo? E aí, como é que nós vamos fazer? Nossa primeira aula é 1h15, né? Então, ela começa 1h30 e termina 2h45. 2h45 em ponto, nós vamos migrar para o link da nossa segunda aula, tá certo? Então, muita atenção, na aula de mais cedo, eu dei esses avisos e tal, e na hora que eu migrei para o outro link, 2/3 só foram para o outro link, né? Porque o pessoal liga aqui, eu sei, né, como é, sábado à tarde ainda, liga aqui, deixa eu falando aí, põe no telefone e vai fazer outras coisas. Então, eu peço para vocês virem comigo aqui, vamos tentar assistir uma aula, porque, né, não faz o menor sentido você pagar uma coisa para você colocar ligada aí e ficar a esmo. Então, 2h45, não reclamem, quem não prestar atenção. 2h45, eu encerro aqui e falo, pessoal, vamos mudar, nós vamos mudar de link, vamos para o link da aula 2. E por quê? Porque a chamada é feita de maneira automática, ok? A chamada é feita de maneira automática. Ao tempo de presença de vocês dentro da sala, aliado com o nome de usuário. Então, eu vou falar de novo algo que eu falo em todas as aulas. Atenção para o nome que você está entrando. Tem um colega aqui que ele entra com um perfil que está escrito Bentim Suave. Eu acho que esse não seja o seu nome, talvez o sobrenome Bento, não sei. Na hora de fazer a chamada, você terá falta, né? Não tem como, se esse não for seu nome, tá? Pelo que eu me lembro, acho que da última vez não era. Então, atenção, gente. O perfil de vocês e o e-mail de vocês tem que ter o nome de vocês. Porque como que eu vou fazer a ligação do relatório do Google? O relatório do Google, o que ele me dá? Ele me dá o nome de vocês, o e-mail e o tempo de permanência, que é o que eu preciso. Se o nome for o nome de uma empresa ou o nome de outra pessoa, não terá falta na chamada. Então, muita atenção com relação a isso, tá? E, por fim, quem estiver lá presente lá no segundo link,
quando a gente encerrar a aula às 15h30 no segundo link, a terceira aula, automaticamente, quem esteve na segunda terá presença na terceira. Então, não adianta, professor, eu esqueci de mudar de link. E se esqueceu de mudar de link é porque largou o telefone conversando sozinho aí à parte, né? Então, vamos lá. Eram esses os recados. Vamos embora, pau na máquina e aceito a ajuda de quem quiser aí com relação aos conteúdos nossos abordados aí de pavimentação, são todos muito importantes. Gente, como é caro a obra de pavimentação, nunca acaba a obra de pavimentação, é sempre latente, sempre necessário e emprega muita gente. Vamos lá. Professor, Diga, Raul. para mudar esse link, como é que faz? Eu posso continuar aqui onde eu tô ou eu tenho que mudar alguma coisa? O que tem que fazer? Você tem que sair daqui na hora que a gente for sair e entrar no link da próxima reunião que está lá no seu AVA. Lá no seu AVA não tinha um cardzinho que você clicou para entrar nessa aula? Sim. Na hora que der o horário da outra aula, ele muda sozinho. Ah, tá. Aí eu vou lá no AVA e clico lá. Sim, do mesmo jeito que você fez para entrar nessa. Aí, no caso, eu vou ter que fazer isso só mais uma vez. O senhor disse que é 3 aulas, né? É 3 aulas, mas você vai mudar só uma vez. Quem tiver presente na aula 2 ganha presença na aula 3. Ah, sim. Então, nesse caso aí, eu vou lá, acesso o link, que já está encerrado, aí é só acabar as aulas e pronto. Não. É. Na hora que acabar essa aula aqui, aí você vai sair dessa aula, vai fechar essa janela, vai voltar no seu AVA e vai clicar na aula 2. Aí você vai ser direcionado para a aula 2. Isso seria 2h45 no caso. 2h45. Só vai fazer chamada ou chamada é participação mesmo? A chamada é automática, registrar a presença. O próprio Google faz isso. Beleza. É? Obrigado. Você tem que dar presente. É Certinho. só isso. Valeu. Certinho. Obrigado. Nada. Vamos lá. Eu estou pegando um material aqui que eu uso no presencial, gente. E aí é o seguinte: a partir do momento que eu maximizar a tela aqui, a partir do momento que eu maximizar a tela, eu vou até entrar pelo celular também para ver se. Só um segundo. Para ver se nós não vamos ter problema. Porque quando eu maximizar a tela, eu não consigo mais ver vocês. Então eu peço para que abram o áudio, se quiser falar comigo, e use o áudio aberto aí, tá? Então, esse é um material que eu uso lá no presencial e eu vou usar com vocês aqui para a gente poder criar a nossa base mesmo para a nossa aula, tá? Só um segundo que eu estou entrando pelo telefone aqui também para. Entra isso. Peraí que está pedindo um monte de código aqui para entrar no. Agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Tá indo. Vou entrar com outro nick aqui. Ué, o que aconteceu de errado? Peraí, só um segundo, gente. Tô apanhando aqui. Saiu. Volta no AVA. Ah, o bonitão foi lá para aula de manhã, né? Aí não tem mais ninguém mesmo. Muito bem. Aí, deixa eu tirar aqui. Para não dar eco.
Som desativado. Professor, boa tarde. Boa tarde. É Maurício. Só um segundo, Maurício, só um segundo. Deixa eu ver por que está dando eco aqui. Acho que não mais, né? Muito bem. Fala, Maurício, pode falar. Boa tarde a todos aí, professor. Está previsto durante o desenvolvimento das aulas, a gente fala sobre a altura dos aterros para as compactações de base ou subbase dos pavimentos? Sim, na próxima. Na próxima semana que nos encontrarmos. Está previsto, sim. Ok, tá bom, obrigado. Espessura de camada, você fala, né? Espessura de base, espessura de subbase, reforço de subleito. Está previsto. E as alturas recomendadas, até qual o limite que recomenda fazer um aterro? Sim. Estará Tá bom, nas então. próximas aulas, tá bom? Fechou. Essa aula de hoje é mais generalista, então, vamos lá. Eu preciso fazer uma introdução para depois a gente começar efetivamente, né, fazer dimensionamentos e usar, assim, coisas mais pragmáticas, né? Então, bom, tá mexendo aí, eu mexi de cá, tô vendo de cá. Antes de mais nada, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tudo, esse slide inteiro foi retirado desse documento aqui, ó. Material do DENIT, o Manual de Pavimentações do DENIT, o IPR 719 de 2006, tá? Isso está lá disponível na internet. É só vocês digitarem aí IPR 719, Manual de Pavimentação, vocês vão tê-la, tá? Qualquer coisa que não esteja aqui dentro da nossa aula, que vocês tiverem curiosidade, peguem o manual lá, ele é bem... Tem coisas muito técnicas que, às vezes, se você não tiver uma leitura anterior, não tiver um conhecimento de base, você não vai saber sair. Mas a escrita dele, a maneira de ser escrita aqui é muito leve, muito tranquila. Eu gosto muito desse manual, tá? Então, é daqui que eu estou... Aquele material foi todo retirado na íntegra, retirado deste manual, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês, da onde vem. Então, eu vou falar de pavimento. Qual que é a ideia mecânica, o princípio mecânico desse pavimento? O pavimento uma estrutura que é feita, é dimensionada para resistir a dois tipos de esforços. Os esforços de compressão, esforço normal, que é o peso do eixo, né, do veículo para baixo, sempre voltado para o centro da Terra, né, através da aceleração gravitacional, e a força de cisalhamento, tá, que é a tensão horizontal, que é de aceleração e frenagem. Então, um bom pavimento, ele resiste à carga vertical e resiste ao cisalhamento em relação às cargas horizontais, aceleração e frenagem. Tanto é que pavimentos que não resistiram a esse tipo de ação, nós vamos falar de patologias, eles têm, por exemplo, um revestimento, uma pavimentação que não resistiu à aceleração e frenagem. Ele vai apresentar uma patologia chamada corrugação, ou escorregamento do revestimento betuminoso. Fica parecendo quando vocês pisam e escorregam no tapete, que ele fica todo ondulado. Aquilo é uma corrugação. Aquilo é em função por exemplo, da imprimação, nós vamos falar aqui que é uma imprimação, da imprimação não ter sido bem feita. Então, quando isso acontece, é porque ele não resistiu aos esforços tangenciais, ou seja, os esforços de cisalhamento, tá? E quando ele não resiste aos esforços de compressão, você tem, por exemplo, os afundamentos, as trilhas, né? Você pega a rodovia que passa caminhão muito pesado, e aí ela tem uma elevação nas bordas, né? Onde está a trilha de pneus ali é mais baixo do que o meio. Aquilo lá é porque ela não resistiu à carga vertical. Então, uma rodovia, um pavimento, uma rua, uma avenida, uma rodovia, um pavimento em si tem de ser capaz de suportar cargas verticais e cargas horizontais. Tá, aqui eu coloquei uma ilustração só de como seria, tá? Essa carga aqui é uma carga pontual,
que é a metade da carga do eixo, né? Você tem um eixo dianteiro, traseiro. Se for um caminhão, você tem o eixo dianteiro do cavalinho, o traseiro, que é um eixo tandem, duplo tandem. Você tem um triplo tandem, se for lá no final da carreta. Nós vamos falar o que é isso na aula de dimensionamento, tá? O que é tandem, o que é duplo, o que é triplo. Já podem pesquisar, quem tiver curiosidade. Mas, enfim, como que a física prevê esse diagrama de corpo livre aqui de cargas, esse DCL? A carga do veículo é suportada pelo eixo, no plural, pelos eixos. Esses eixos dividem essa carga entre esquerda e direita, pelas rodas, sejam elas tandem, né, que é uma roda do lado da outra, sejam elas duplas. E aí, essa roda transmite essa carga que outrora era pontual, deixa eu pegar uma caneta aqui, para carregamentos distribuídos no asfalto. Então, basicamente, se a gente lembrar o seguinte, tensão é igual a força sobre área. Todos aqui já fizeram resmate, já fizeram essas materiazinhas, física clássica, mecânica aqui, né? Tensão é força sobre área. Portanto, como a força do veículo, se a gente pensar numa carreta carregada ao limite, a força máxima vai ser o máximo delimitado pelo DENIT, né? Por exemplo, uma carreta não pode, uma carreta simples, se não me engano, não pode carregar mais do que 24 toneladas. Então, essa força que vai ser dividida para cada uma das rodas, ela tem um limite. Então, se a gente for trabalhar com a tensão limite, eu estou falando que a força aplicada vai ser a força limite. Se a tensão é limite, a força é limite. E aí, vejam bem, quanto maior for a área, vamos lembrar daquele conceitozinho de diretamente proporcional, inversamente proporcional. Quanto maior for a área de contato do pneu com o pavimento, e aí chama área de contato pneu-pavimento mesmo, menor será a tensão, certo? Menor será a tensão provocada. Então, mais fácil do pavimento resistir às cargas verticais. E aí, o que tem a ver essa área de contato? Tem a ver com a bandagem do pneu, né? Um 7565, aro 13, um 7565, aro 18, aro 15, aro 16. Isso me dá o comprimento de toque do pneu com asfalto, a largura. Se eu tenho a largura do pneu e tem o comprimento dele de toque, se eu olhar por baixo, né, se isso daqui fosse um carimbo e marcasse aqui embaixo, ó, a área de distribuição das tensões, eu teria algo desse tipo, onde aqui é a largura do pneu, chamada bandagem, né? E aqui o comprimento de toque, que tem a ver com aro. Então, essa é a área de distribuição das tensões. E aí, o que o pavimento, a estrutura do pavimento faz? Ele resiste, ele recebe essas cargas e ele transfere essas cargas para o subleito. Gente, subleito é o terreno original. E aí, o que acontece aqui? Ó? Vocês estão vendo que aqui há um ângulo de espraiamento dessas tensões. Ó. Vamos pensar aqui, vamos fazer um plano cartesiano aqui. Ó. Aqui eu tenho um ângulozinho, que eu vou chamar de alfa, né? Esse espraiamento de tensões, esse ângulo, ele é maior ou igual a 30 graus, menor ou igual a 45 graus. Então, aqui está meu ângulo de espraiamento de tensões. Isso implica em dizer que quanto mais distante for a aplicação da carga da roda para o terreno original, maior será a área na qual as tensões serão distribuídas lá embaixo. Como, de novo, área é inversamente proporcional à tensão, quanto maior, mais espraiado estiver, quanto maior for a área de contato da tensão com o subleito, menor será a tensão solicitante, ou tensão limite, então mais fácil será o subleito resistir. Então, essa é a ideia, a resistência do subleito. Como a gente tem várias camadas no pavimento, nós vamos falar delas, aqui entra um grau de complexidade maior, que eu preciso dizer que a tensão solicitante, a tensão limite,
ela seja menor do que a tensão resistente do subleito e de todas as camadas que estão aqui em cima. Pois, se uma delas não resistir, mesmo que as outras resistam, nós teremos algum tipo de patologia ou até ruína. Por quê? Porque se eu tiver um problema de um recalque no subleito, como o pavimento, nós vamos falar de pavimento flexível primeiramente, e é o que mais se usa, o que vai acontecer? O quanto esse solo abaixar aqui, ele vai puxar o resto das camadas consigo. Então, essa trinca no subleito, essa recalque no subleito, vai refletir, ou, né, que é chamado, quando é trinca, a gente chama de reflexão, vai haver uma reflexão na aonde você efetivamente enxerga, que é o asfalto. E aí está aqui o que eu falei, e essa frase, gente, é fidedigna ao que está no manual de pavimentação. E ela fala assim, que o pavimento por injunções de ordem técnico-econômicas é uma estrutura de camadas em que os materiais de diferentes resistências e deformabilidade são colocados em contato, resultando daí um elevado grau de complexidade. É muito complexo a visualização e o comportamento de mensurar, quantificar, dimensionar com exatidão o comportamento de várias camadas cujos materiais são diferentes e o comportamento não é rígido, é muito difícil. Por isso, vocês vão ver que no Manual do DENIT nós temos vários e vários procedimentos e metodologias de dimensionamento. Eu vou mostrar uma que é a empírica e depois vou mostrar uma mecanística empírica, na qual vocês vão baixar um software durante a semana, na hora que vocês entrarem na próxima semana na área de vocês, aí no mapa dessa disciplina. Gente, só um minutinho, eu vou pegar uma água ali, mas deixa eu concluir. Na hora que vocês entrarem no mapa dessa disciplina, vocês vão ter que baixar lá um programinha de dimensionamento de pavimentos para a gente comparar com o dimensionamento manual e aí a gente discutir de novo a respeito desse ponto que eu acabei de sublinhar, do elevado grau de complexidade no cálculo das tensões e deformações. Me aguardem um minutinho, deixa eu só pegar uma água aqui, porque tá difícil. Rosilene, obrigado, Rosilene. Ela colocou o link aqui do manual de pavimentação do DENIT. Rosilene, e aí, já começou a rabiscar projeto estrutural ou não? Vou ali pegar uma água, você já me responde. Fui ali buscar água, mas eu acompanhei sua resposta lá, que você ainda não mexeu. Falta tempo, né, Rosilene? Essa vida de professor, vida de engenheiro, engenheiro e professor, não é uma vida fácil. Não, e se é fácil, eu desconheço, então eu estou vivendo errado. Né? Estou vivendo errado. Muito bem, vamos voltar aqui. Não é possível que eu mandei salvar isso. Eu salvei com esses rabiscos. Eu não acredito no que eu fiz. Que bom que você está vivendo no mesmo mundo. É isso aí. É isso aí mesmo. Vamos lá. Bom, agora não adianta chorar aqui. Muito bem. Funções do pavimento. Se o pavimento não atender a uma dessas três funções,
ele carece de recuperação, tá? Ele tem que resistir e redistribuir para o subleito as tensões, esforços verticais, já falei para vocês. Ele tem que melhorar as condições de rolamento, como relação à comodidade e segurança. Gente, comodidade, pega uma pista asfaltada e uma de terra. Qual que é melhor de você rodar? Não precisa nem falar, né? Então tá aí a comodidade. E segurança, coeficiente de atrito. O mesmo carro com ABS ou sem ABS, né, que o teste tem que ser feito no mesmo carro, você vai lá e freia sobre um asfalto novo, freia sobre um asfalto com uma patologia de agregado polido, e depois você vai lá e freia num piso, numa vicinal de terra. Qual dos três você acha que você vai gastar menos tempo para imobilizar o carro? Óbvio que o asfalto novo, porque você tem aí, então, um contato maior com os agregados, tá? E, por fim, resistir aos esforços horizontais, que nela atuam. Esforços horizontais, gente, é a força de tração do veículo mesmo, né? O veículo está todo o tempo solicitando o pavimento tracionando, né? Para ganhar velocidade, para perder velocidade. Aceleração e desaceleração são esforços de tração que o pneu transfere para o pavimento. Então, como é que se classifica os pavimentos, gente? Isso serve para, de novo, quando eu estiver falando de pavimento, serve para rua, avenida, estrada, rodovia, tudo, tá? Nós temos pavimentos flexíveis, os semirrígidos e o rígido, tá? O que é o flexível? É aquele em que todas as camadas são flexíveis. O acabamento é o comum que você vê aí em emulsão asfáltica, em tratamentos superficiais ou concreto asfáltico, tá? Que é o CB, o quê? O concreto betuminoso usinado quente, esse asfalto mais comum que vocês veem aí. E todas as camadas de suporte sob a camada de rolamento são todas camadas granulares, tá? Tipo, a base feita em solo cimento, ou a base feita na bica corrida, né, no BGS, ou a base feita no macadame. Tudo é granular, não tem nada cimentado ali. Se não há cimentação, se não há transferência de esforços de grão a grão, a não ser pelo contato e pelo atrito, nós temos, então, um tipo de pavimento flexível. Fechou? O semirrígido. O pavimento semirrígido é aquele em que o revestimento é flexível, ou seja, de novo, a base de emulsão asfáltica, asfalto-areia, CB o quê, concreto denso, asfáltico. Tudo à base do betume, tá? Então, vamos melhorar. Um revestimento onde o aglutinante é betuminoso, né? Mas só que a base, a camada logo abaixo do revestimento, aí ela é cimentada de alguma maneira. Pode ser por cal, pode ser por cimento, pode ser por próprio betume, tá? Então há uma cimentação. Não quero a gente falar das camadas aí, das bases, eu melhoro esses conceitos aí. E temos o pavimento rígido, que é aquele pavimento que ele é feito parecendo um radier, né? Na verdade, ele é um radier. Pode ser armado ou não. Normalmente, a armadura está só na transferência de uma placa para outra, para evitar o efeito de placa bailarina. Mas ele é feito do concreto que nós conhecemos, gente. Concreto de cimento Portland. Então, porque em pavimentação existe outro concreto, tá? Que é o concreto betuminoso, tá? Então, a gente tem que entender, principalmente eu, né, tem que ser bem claro, bem inteligível nessa explicação, nessa explanação, porque nós temos dois tipos de cimento aqui dentro de pavimentação. Nós temos o CP, o cimento Portland, que aí vocês já sabem, lá de materiais, né, tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 e 5. E temos o cimento CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo, tá? Que é outro tipo de cimento, que ele é a base de betume, tá certo? Ele é líquido, de cor negra, bem escuro e termovisco plástico, termovisco elástico, tá? Nós vamos falar isso na hora que a gente fala de emulsões também. Sobre os pavimentos flexíveis, gente, 90%, 95% do país, das estradas
e das ruas e avenidas dos países, as pavimentadas, tá? 90 e tantos por cento das pavimentadas são de pavimento flexível. Tomando muita água. Eu tô com a afta na boca do lado de cá, que tá doendo demais. E eu fiz uma pequena cirurgia para tirar um cisto do lado de cá. Acho que dá para ver aqui, ó. Foram 5 pontos. Então, há um revezamento de dor. Tá? Além de não trabalhar pouco, eu ser professor, engenheiro corintiano, torcedor do Beraba Esporte Clube, ainda tem mais essa. Trabalhar sábado à tarde ainda tem mais essa. Então, há um revezamento. Tem hora que dói do lado de cá, tem hora que dói do lado de cá. Então, por isso que tem horas que eu faço uma pausinha aqui. Mas muito bem. Vou dar atenção ao longo das nossas aulas, não é só de hoje, não, das aulas práticas em si mesmo, mais para o pavimento flexível. A explicação acho que está muito clara, o motivo aí, né? E aí, nós temos, eu vou mostrar por aqui muito melhor do que aquela escrita. Nós temos, quando o pavimento está na sua estrutura mais completa, ele tem essas camadas. De baixo para cima, ele tem o subleito, que é o terreno original. Ele tem o azul claro aí, a regularização do subleito. Regularização do subleito é com material semelhante, é feito com material semelhante ao subleito. Gente, subleito é o terreno original, certo? A regularização você faz com material semelhante, de resistência semelhante. E aí, deixa eu fazer uma opção de ponteiro aqui. E aí, ele faz o quê? Ele regulariza esse subleito, porque o subleito é todo irregular, né? E aí ele já regulariza e já dá o abaulamento mínimo de uma rodovia, que nós estamos mostrando uma rodovia, tá? Um abaulamento mínimo de uma rodovia que é de 2% para escoamento da água pluvial. Acima dele, que eu acabei de riscar, está o reforço do subleito. Quando nós temos um subleito muito pobre, entendam por pobre, CBRs aí menores do que 5% no subleito, nós vamos entender o que é CBR, vocês vão ver uma prática, eu vou repetir uma prática de mecânica dos solos que fala sobre CBR. Quando nós temos aí CBRs menores do que 5%, é economicamente viável a gente fazer essa camada verde escura aqui, que é o reforço do subleito, tá? Muito bem. Acima do reforço subleito, abaixo da base, nós temos a subbase, que também é utilizada quando eu tenho materiais muito pobres de resistência no lugar. Normalmente, quando o subleito é muito pobre. E aí, então, para que eu não descarregue isso tudo na espessura das camadas de rolamento na camada de base, a subbase também é utilizada. Por fim, as camadas que são obrigatórias em qualquer uma das pavimentações, que são base e revestimento. A base, né? Ela pode ser semirrígida, flexível ou semirrígida, como nós falamos, e até rígida, né? Mas não é muito comum. Ou seja, ela pode ser feita, na maioria das vezes, gente, o mais comum é o BGS, tá? BGS é a brita graduada, a brita corrida lá, tá? Então, o mais normal é você colocar várias granulometrias misturadas de britas lá e vir compactar aquilo. Vocês vão ver, nós vamos falar na aula de hoje ainda sobre as etapas de construção. Então, nós vamos chegar nisso. Mas lembrem disso que abaixo, sob o revestimento, que é o que você enxerga, nós podemos ter todas essas camadas. E aqui está falando sobre nobreza das camadas. Nobreza significa, eu estou dizendo assim, que o mais barato está embaixo e o mais caro mais próximo do pneu. Então, normalmente se investe em colocar espessuras maiores nas camadas mais inferiores, porque elas são mais baratas, do que, por exemplo, colocar só BGS. Aqui nós trabalhamos com solo, ó. Essas camadas são a base de solo, você pode enriquecer elas com brita, por exemplo, fazer o solo brita. Mas as camadas que são granulares, assim, não originárias do local, em que você acrescenta material, obrigatoriamente é a base.
Então, ela já é uma camada mais cara que as demais, e o revestimento nem se fala, né? Porque aí você precisa de usina, você precisa do aglomerante, que é caríssimo, CAP. Então, é aqui que mora, são nessas duas camadas, mas principalmente na última, que mora os custos. E nós vamos falar sobre ele, porque eu fiz uma licitação há menos de um ano a respeito disso, para o interior do estado de São Paulo inteiro, para o nordeste do estado de São Paulo, com relação a esse tipo de custo. Eu tenho todos eles ali licitados, medidos, e nós vamos falar sobre isso ainda nessa disciplina. Não sei se na aula de hoje, mas ainda nessa disciplina. Havendo tempo na aula de hoje mesmo. Então, cada uma das camadas de maneira bem breve. O revestimento, então, nós agora nessa explicação, está de cima para baixo. O revestimento ele tem que resistir às ações do tráfego, tem que impermeabilizar o pavimento. Ah, olha aqui. Olha isso daqui. Gente, impermeabilização de pavimento é função do revestimento, é função da imprimação. Eu não vou colocar pintura de ligação aqui, mas indiretamente do binder ou da pintura de ligação. Mas principalmente desses dois aqui, ó. Quando há falhas na impermeabilização, as patologias são da mão para a boca, daqui para ali. O que eu estou querendo dizer? Vocês sabem o que causa, por exemplo, panelas? Panela, aquele buraco que você vê na rodovia. E nós vamos ter uma aula de recuperação, vamos falar de uma aula de recuperação. Vou ensinar vocês como é que recupera cada uma das patologias. Panela, gente, é por uma série de efeitos físicos, que eu vou deixar para abordar, lógico, quando a gente for falar dessa recuperação. Mas a questão é, para ela formar, invariavelmente a água tem que penetrar no asfalto. E aí depois existem bombeamento de finos, stripping, incompressão, a incompressibilidade da água. Aí tem uma série de explicações. Mas, enfim, só acontece panela porque o asfalto, tá aqui o asfalto, ele fissura por conta das variações térmicas. Quando ele está muito bem feito, a fissura é por causa de variação térmica, ou então pode ser por causa de erro na execução. A gente vai deixar para falar isso mais adiante na hora que fala em patologias. E o que acontece? A água vem, né? E ela tem uma determinada velocidade, porque ela está escoando. Quando ela tem uma velocidade, a energia cinética faz com que ela caia menos, né? Que ela penetre menos. Só que em lugares que tem uma bolsa, em que o asfalto forma uma depressão, ali tende a formar o quê? Uma poça. Aí essa poça faz com que a água penetre nas camadas de base. Aí, gente, são camadas granulares, ou é solo ou é brita. Elas não têm cimentação para segurar a água. O que vai acontecer? Alguma falha nesse pavimento vai acontecer invariavelmente, tá? Fernando levantou a mão. Fala, Fernando. Sim, professor, é só uma dúvida que você falando aí que é relacionada ao asfalto. Quando se Sim. utiliza, está até bem falado agora a questão da utilização do asfalto feito com concreto. Ele Certo. diminui essa quantidade de patologias ou com o passar do tempo essas mesmas patologias vão acabar acontecendo também no subsolo? Demais, mas diminui demais. Porque, assim, só para você ter ideia, um pavimento, um pavimento flexível, a ideia da durabilidade dele, ele já começa, se ele bem feito, ele já começa a apresentar degradação no 10º ano para frente. Então, fala-se da vida útil do asfalto entre 10 e 15 anos. Aí você tem que vir com a fresa, arrancar o asfalto com a fresa, recompactar a base, seria o correto, recompactar a base e fazer um asfalto novo. A não ser que sua base esteja muito boa, então você só perdeu o desgaste superficial do asfalto, você vem com a fresa ou então faz um recapeamento. Nós vamos falar disso depois. Mas, enfim, um concreto, um asfalto rígido, um pavimento rígido feito de cimento Portland, a durabilidade dele é de 20 anos para cima. É o dobro. Ou quase o dobro. Então, assim, as patologias elas podem até ocorrer, mas elas demoram muito mais tempo para ocorrer. Certo, Fernando? Muito mais tempo. Então, quando se faz comparações,
isso é algo muito sensível. Quando se faz comparações entre o que é melhor, a gente precisa, eu vou até fazer uma pausa aqui para te responder, porque isso é isso é algo assim que carece da gente mesmo, principalmente de vocês que estão vindo agora, que estão se formando agora com mais energia, né? Menos, abre e fecha aspas, menos do que eu, viciados nos métodos tradicionais, no tradicionalismo, né? Eu já estou viciado, muitos anos de profissão, já fazendo aquelas mesmas coisas, já não tenho mais aquela energia para o novo. Vocês têm. Então, assim, o custo da pavimentação do pavimento rígido é muito maior do que o custo do pavimento flexível. Muito maior, eu não sei quanto, porque eu ainda não tive tempo de pegar dados de licitações públicas de asfalto comum, convencional, CBUQ, comparar com tratamento superficial e comparar com o pavimento rígido. Eu quero fazer isso ainda. Eu quero ter um tempo, porque todas as planilhas eu tenho, né? Eu tenho acesso ao Banco Nacional de Preços, até eu necessito, né, gente? Eu que faço fiscalização de orçamentos de obra, eu preciso ter acesso a essas planilhas e essas contratações públicas, e eu quero montar uma tabelinha, tanto para vocês aqui como presencial, eu quero montar uma tabelinha mostrando as comparações. Então, eu não vou, por enquanto, Fernando, falar de preços. Eu sei que o custo é mais caro, isso eu não tenho dúvida. Mas a questão é, existe um item chamado serventia. Serventia, a gente pode entender em pavimentação, o quanto custa um equipamento, ou no caso o pavimento, para que ele funcione X anos de maneira que atenda aos usuários. Então, na hora que você vai fazer o cômputo do custo de um pavimento, você não pode só fazer o cômputo do custo inicial desse pavimento. E o tanto de vezes que você recapeou, ou que você fez remendos, que a gente chama nas cidades aí de tapa-buracos, quantas vezes você teve que colocar dispêndio de material, equipamentos, máquinas e pessoas, o quanto tempo você teve que imobilizar o trânsito, ou reduzir uma faixa, ou desviar o trânsito, o tráfego, para que você fizesse esse tipo de conserto. Então, existem custos que são diretos e tem custos que são custos por atratividade, né? É o custo que não está diretamente ligado com o seu bolso, mas é o custo que está ligado no bolso do usuário. Por exemplo, você fechar uma pista, vamos falar de estradas. Você vai fechar uma pista de mão simples, você precisa fazer um recapeamento, porque está chegando no final da sua vida útil, e vai lá, Belém, Brasília, tem nem acostamento direito, dependendo do pedaço que você está ali no Goiás, tem. E aí, você está fazendo pavimentação, gente. Como é que a máquina trabalha? Como é que a fresa vem cortando e trabalha, a serra clipper? Como é que os caras trabalham? Eles fecham uma faixa, aí fica aquele negócio, fica 10 minutos parados, né? Porque libera o trânsito num lado, não sei quem já passou por essa situação. Aí trava do outro lado, você pega a faixa contrária e anda 10 minutos. E assim, quais são os custos logísticos disso, para quem está lá, para os caminhões, né, que estão lá levando logística? Quais são os custos para os motoristas, sejam eles de passeio ou não, não interessa o que o motorista está fazendo. Interessa o consumo de combustível, de tempo dele, a dificuldade de deslocamento do usuário. Então, isso tudo tem que se ter maneiras de quantificar e jogar isso no custo do pavimento. E várias vezes isso não é olhado. Só olha o quê? O custo da execução. Ele pronto para eu cortar, para eu ir lá com a tesoura, enquanto político, e cortar a faixinha e falar, olha aí, ó, a avenida principal da nossa cidade está toda feita. A estrada que liga Uberaba a Ponte Alta está toda recapeada. É só para eu cortar a faixa. O custo mesmo disso, ao longo de 10, 12, 15 anos, tem que computar mais coisas. Na maioria das vezes não é, e eu sei, eu participo de licitação, não estou falando de novo, voz da minha cabeça. E agora eu não estou falando só mal, não. O orçamento é limitado, o orçamento das cidades é limitado. E olha que eu trabalho em uma cidade pequena no interior de São Paulo, onde das cidades do Brasil, cheio de usina,
recebe muito bem, tem recolhimento de imposto, muita emenda PIX, tem muito dinheiro, essas estruturas, essas cidades pequenas são muito bem estruturadas no interior de São Paulo, gente, em comparação com outros municípios do Brasil. A questão verba de obra, por exemplo, dinheiro despendido em obra por habitante. Então, estou falando de lugares aqui onde a gente está num padrão alto, eu convivo, e mesmo assim existe limitação de verba para pavimentação. E outro detalhe, então tem que se pensar nisso, serventia. Outra coisa que tem que se pensar, Fernando, e veja o jeito que o assunto é complexo, o tanto que eu falei, é que dentro da cidade, em alguns pontos, não é interessante você ter um asfalto rígido. Por quê? Porque aonde passa a rede mestra aonde estão as redes de distribuição de água na cidade? Por baixo do asfalto. Ela vem no asfalto, e corre e desmembra, sai através de mangueira ou sai através de tubo de PVC para ligar na sua casa. Aonde está a coleta de esgoto? Sob o asfalto. Então, invariavelmente, se eu tenho algum problema, eu tenho que cortar o asfalto. Se eu tenho uma ligação nova, eu tenho que cortar o asfalto. Né? Tem um vazamento, eu tenho que cortar o asfalto. Se eu tiver um asfalto rígido, a minha dificuldade de trabalhar é muito maior. Certo? Eu tenho maior dificuldade de trabalhar, de liberação de trânsito. Imagine você, eu vou lá, eu preciso fazer uma ligação num lugar que não estava planejado. Isso é muito comum. Tem uma casa de esquina, vou dar um exemplo qualquer, tem uma casa de esquina aonde o esgoto é entregue em uma das ruas. Vou chamar Rua A e Rua B, tá? Uma perpendicular à outra. Vocês estão me vendo aqui no vídeo pequeno, uma perpendicular à outra. E essa casa entrega o esgoto na Rua A, que é a rua na vertical aqui. Só que por algum motivo foram lá, desmembraram no cartório, foi aceito na prefeitura, foi desmembrado, desmembrou esse terreno em dois. Apareceu uma casa agora, de frente para outra rua. Eu não tinha ligação de esgoto ali, porque a ligação de esgoto era pela rua A. Eu não posso mais fazer servidão, eu não posso pegar a rede de esgoto daquele cara da A, passar por baixo da cara da rua da B, que era o mesmo terreno, passar por baixo do outro e ligar aqui. Eu tenho que fazer uma ligação para ele lá. Mesmo que eu faça simplesmente um bracinho, uma extensão na minha rede de esgoto da rua A, só para coletar dele e jogar aqui. Isso não tem problema. Mas eu não posso passar por debaixo de outra construção, ou debaixo de outro terreno que não seja dele. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que abrir essa rua. Vou ter que abrir essa rua, vir com a retro, ir lá com a retro, com a bobcat, vou abrir ali, vou achar o esgoto, se estiver passando uma rede mestra ali, vou achar, vou fazer o furo, vou lá, ó, é furadeira mesmo. Vou furar, vou colocar a luva de pressão, vou colocar o tubo, sair com o tubo e fazer a ligação. Então, parte de encanador. Depois, eu vou voltar ao solo, compactar a terra, imprimar e fazer, colocar uma emulsão asfáltica por cima, um asfalto a frio, né? Que é a maior parte dos remendos, passar a prancha de compactação e liberar. Isso é um serviço que eu falei para você que, teoricamente, ele deveria ser feito em meio dia de serviço. Você não tem outras intercorrências, né, gente? Por exemplo, aí foi mexer, rompeu uma adutora de água, aí você tem que fazer manobra, fechar reservatório, isso acontece. Mas se não tem nenhuma intercorrência, é um trabalho para meio dia de serviço. Agora imagina se fosse concreto. Com quantos dias? Se eu fizer com CP5, com quantos dias que eu posso liberar o trânsito? Pelo menos 7 dias, né? Fechado ali para eu liberar aquele tráfego. Então, o concreto rígido, o pavimento rígido de concreto de cimento Portland, ele é interessante para alguns pontos. Por exemplo, corredor de ônibus. Quem é de Uberaba sabe. Os corredores do ônibus do vetor. Os pontos aonde ele para muito, estava tendo afundamento, porque ele corre numa avenida aqui na cidade de Uberaba, chamada Leopoldino de Oliveira, em que tem um córrego tamponado por baixo. Não sei se vocês sabem o que é tamponamento de córrego. É a coisa mais, assim, triste do ponto de vista do meio ambiente. É jogar terra em cima da água. É tamponar, é jogar material nesse córrego. Não é feito nenhuma laje para ele correr livre. Então, essa água vai achando caminhos, você joga material, essa água acha caminhos, e ela volta a ter seu fluxo, né? Se você não jogar na nascente,
Se você só mata um curso d'água se você matar ele na nascente, ou matar enquanto ele é muito curto, né? Senão, quando ele tem um determinado volume, ele vai encontrar, ele vai erodir aquele solo ali, ele vai encontrar um jeito dela descer. E é o que acontece aqui com o córrego do Lajeado, que passa sob a Leopoldina de Oliveira. Portanto, de tanto eles baterem cabeça, tentaram macadame, tentaram rachão, eu vi tentar macadame, vi tentar rachão, até descobrirem que foi, pô, gente, não tem outro jeito, pavimento rígido. Aí fizeram pavimento rígido nos pontos dos ônibus, resolveu o problema do afundamento de trilha de rodas que tinha. Então, determinadas soluções são mais interessantes para determinados casos. Eu diria, para fechar esse assunto, que o pavimento flexível é muito mais interessante para as zonas urbanas, ruas e avenidas, com exceção de corredores de ônibus e de caminhão, e um pavimento rígido mais interessante para rodovias, não resta dúvida. A questão é o custo. Por favor, pode falar, eu vi que você queria falar novamente. Ô, professor, porque que acontece? Eu trabalho na área ferroviária e eu fui num determinado terminal que, na chegada do encontro do asfalto com a parte cimentada, aí eu vi a diferença de um para o outro. A Certo. parte que estava com asfalto estava bastante deteriorada, e a parte com concreto, a única coisa que tinha era algumas fissuras, provavelmente de dilatação. Exatamente. Não sei se era isso. Aí eu perguntei para um rapaz que já estava mais tempo trabalhando na empresa lá, eu perguntei ele assim, por que não seguiu com esse asfalto de concreto por mais longe? Ele falou assim que era praticamente inviável devido ao custo e também o tempo que demora de cura. E como eles foram feito um terminal para, vamos dizer assim, de imediato, né? Já tinha que fazer, já meter o asfalto e já começar a carregar, porque já estava com um tempo, já estava com atraso de obra, já estava, vamos dizer assim, o tempo já tinha, né, se esgotado, o valor em reais para poder gastar já estava pouco, então eles acabou que abandonando o restante, né, de fazer o restante com concreto. Por isso que eu te perguntei a respeito do concreto, porque eu vi essa diferença quando eu chego nesse terminal. Quando eu pego a parte de asfalto, ela está toda deteriorada, com buracos. Caminhão, Já tá né? Caminhão pesado, né? Fazendo carga e descarga, né? e o concreto praticamente está perfeito, com algumas trincas, mas que Normais. normais. Normal. Mas você vê que minha resposta, antes mesmo de saber a contextualização, porque eu falei, você viu o que foi de encontro com isso? A questão do custo. O orçamento está apertado. Gente, é mais caro mesmo, porque, vamos lá, vamos falar do urbano. A gente faz um orçamento, eu não estou criticando nenhum prefeito, não. Hoje em dia eu vejo isso mais de perto, eu consegui entender. Antigamente eu era muito mais crítico que isso. Mas o prefeito, ele tem um PPA, um planejamento plurianual, que ele vai realizar nos 3 últimos anos de mandato e que o outro prefeito tem que realizar no primeiro ano de mandato. Então, a verba, ela é limitada àquele planejamento ali. Ela não é. Então, o prefeito, ele não vai gastar toda a grana que ele tinha para infra para fazer um pavimento rígido. Isso vai acabar passando a bronca para o outro, que vai passando para o outro, que vai passando para o outro. Então, nunca tem fim. Essa é a questão. E a mesma coisa, não diria que do DENIT, porque o DENIT, né, todos que estão lá são concursados, mas a tomada de decisão, quem assina o cheque não são os concursados, né? São os que estão lá em cargos elegíveis, né? Eu esqueci como é que é o termo correto para esse tipo de cargo, ou então são nomeados. E aí, então, isso é passageiro, né? Então, também fica complicada essa ideia. O outro ponto que você tocou, cronograma. Coitado, o último responsável por isso é o coitado do asfalto, seja da pavimentação rígida ou a flexível, né? Se quisesse realmente fazer, tinha que ter melhorado o cronograma, dilatado o prazo, né? Tudo que você vai fazer correndo, você precisa de soluções que são mais rápidas e nem sempre elas são as mais duráveis ou as mais aconselháveis. Isso serve para como um todo. Então, basicamente, a resposta que essa pessoa lhe deu, né? Eu já me esqueci se você falou que era o engenheiro responsável, o gerente, financeiro, sei lá,
ela vai de encontro com as coisas que eu te falei, né? São o imediatismo e o financeiro, tá? Fechado, professor. Valeu pela resposta aí. Valeu. Bom, continuemos aqui, então, função de impermeabilizar pavimento. Ele melhora as condições de rolamento, ele transmite de forma atenuada as cargas às camadas inferiores. É como se ele viesse aqui, ele resiste um pouquinho à tensão, ele abre o disco um pouco mais, lembra? Como tensão é força sobre área, como ele abre a área, ele atenua as tensões. A base é uma camada que está sob o revestimento, que ela resiste aos esforços dos carregamentos e, de novo, abre o disco da tensão e transfere para uma área maior, portanto, com menor intensidade para o subleito e as camadas inferiores. A subbase é uma camada que complementa a base, tá? É um reforço da base. Ela não chama reforço da base, fala sub, né, que é sob, mas ela reforça a base com um material que você pode envolver solo nele, né? Você não precisa colocar só o BGS, por exemplo. BGS é brita graduada, né, gente? Não precisa colocar só a brita graduada. Então, é óbvio que a brita é mais... Gente, compra um caminhão de brita, compra um caminhão de terra. Para quem não tem a mínima ideia de pavimentação do que eu estou falando. O quanto que custa um caminhão de brita, quanto que custa um caminhão de terra. É óbvio que o caminhão de terra é mais barato. Então, se eu for fazer toda a regularização com terra, vai ficar muito mais barato que brita. E depois compra um caminhão de CBUQ, por exemplo. O que vai ser mais caro? É óbvio que o caminhão de CBUQ é mais caro que o caminhão de brita, que é mais caro que o caminhão de terra, por sua vez. Então, é isso que eu estou falando. Se fazem camadas mais abaixo, isso não acontece em ruas e avenidas, tá? Aqui essas camadas só existem em rodovia. Ruas e avenidas, base e revestimento, tá? Essas são obrigatórias. Em rodovias, essas daqui são obrigatórias em alguns casos. Em alguns casos. E aí a gente vai estudar eles quando a gente vai falando de dimensionamento, senão eu dou volta demais. Mas suponhamos que estejamos no caso em que a subbase é obrigatória. Ela é obrigatória e ela é de ordem econômica. Ela ajuda na resistência da base, porque eu posso trabalhar com terra nela, que é mais barato que brita. Ah, vai ser só terra? Não, vai ser solo-brita, a mistura dos dois. Só que aí eu baixei o preço. Reforço do subleito é quando o subleito é muito ruim. Subleito fraquíssimo. Quando eu estou falando muito ruim, gente, eu estou falando muito ruim com relação à resistência às cargas verticais, né? Não tô julgando esse subleito para plantio, não estou julgando nada disso. Então, às vezes, o terreno é extremamente fértil, eu estou chamando ele de muito ruim. Não. Quero dizer que muito ruim com relação à resistência, às resistências desses materiais com relação às cargas, tá? E aí, o que você faz quando você reforça o subleito? Seu subleito, por exemplo, você tá pavimentando, sei lá, na floresta amazônica. Teve um aluno da aula mais cedo, falou que estava lá no Pará, já em uma cidade considerada amazônica já, e mexendo com pavimentação. Dizer lá que é drenagem com manta bidim, né? Nós vamos falar disso também. Drenagem com manta bidim, rachão, bica corrida por cima, tem que fazer várias camadas de pedra por cima, porque o subleito, a altura do lençol freático nas épocas de chuva, que é quase o ano inteiro, né? Manaus, eu acho que deve chover o ano inteiro. O subleito, o nível da água, né, sobe e chega próximo do nível do revestimento. Se você chegar água por baixo do revestimento, você solta o revestimento da estrada, você degradou, acabou a sua estrada. Onde tem esses terrenos, ou você faz drenagem dessa água através de tubo e manta bidim e compacta muito bem materiais granulares e faz camadas e camadas de reforço, tá? 20, 30 centímetros em cada camada de reforço, para depois passar o revestimento, ou então você faz concreto, pavimento rígido, porque são áreas de difícil pavimentação. O pavimento ele não se dá bem com água por baixo dele. Por cima, se ele tiver impermeabilizado, tudo bem, por baixo não.
E a camada de regularização, eu já havia dito dela, é a primeira camada em que você dá já o abaulamento da estrada, né? O subleito, ele é irregular, obviamente. Tá certo que cortou-se o subleito, a patrol corta o subleito, né? Mas ela não deixa o trator de esteira também, a lâmina, não deixa ele bonitinho como você queria. Então, a camada do subleito, aí sim, aí você consegue o abaulamento mínimo de 2%, 2% em tangente, né? Vocês já estudaram isso, projeto geométrico, lá na primeira parte dessa disciplina, lá em geometria das estradas. Abaulamento mínimo em tangente, ou seja, na reta. Na curva a gente supereleva, né? Zera e supereleva. O subleito, então, é um material originário, tá? Que ele tem que ser sempre estudado. E esses estudos, principalmente pela determinação do seu CBR, para a determinação da sua deformação normal, modular, e para a determinação do seu módulo de elasticidade resiliente. Módulo de elasticidade resiliente. São ensaios, tanto o CBR como o resiliente, são os ensaios que nos permitem dimensionar o pavimento. Ou eu uso este, que é o método mecanístico empírico, ou eu uso esse, que é o método empírico. Muito bem, com relação à construção das camadas, eu vou parar aqui, nesse momento, em construção das camadas. Vou descartar para não acontecer de novo. E nós vamos, nesse momento, 14 horas e 46 minutos, nós vamos trocar de link. Nós vamos para a aula 2. Aqui já ficou registrado quem está presente na aula 1, e nós vamos agora para a aula 2. Deixa eu já colocar o link aqui para ajudar quem está com dificuldade. Quem tiver dificuldade, eu vou colocar o link aqui da aula 2 antes de eu sair. Ó, tá aqui. Deixa eu jogar ele aqui. Cadê vocês? Aqui. Ó, quem tiver com dificuldade aí, ó, só copia e cola, ou então clica nesse link, tá? Clica nesse link. João Batista, eu não consigo conferir seu nome agora. Tá aparecendo para mim aqui como João Batista, é o que o Google vai me mostrar. Se o seu nome é João Batista, tá tudo certo, tá? Ó, coloquei o link aí, fechou? É só clicar nesse link e eu aguardo você. Então, você falou que é assim, então o seu nome está correto, fica tranquilo. Vocês estarão lá no próximo link, inclusive eu já também estou nele, e ainda não tem ninguém, estou sozinho, agora está entrando mais gente. Muito bem. Gente, encerro aqui a gravação dessa aula e passo para a próxima. Aguardo vocês lá.